falando sobre o compromisso é uma ferramenta que a gente tem. Domingo nós começamos aqui a nossa série de compromisso e nós aprendemos aqui na casa de Deus que quando você tem compromisso com Deus, você tem atitudes, você toma atitudes. Quando você não tem compromisso, tanto faz. O Daniel, ele rejeitou o manjar porque ele tinha compromisso com Deus. Então, o que nós vamos fazer aqui hoje? Nós vamos aprender que Deus, ele não quer que nós tenhamos uma vida rasa e superficial com Ele. Ele quer que a nossa vida seja uma vida de compromisso. E por que eu estou ensinando isso para vocês? Para que vocês entendam que precisam ser uma igreja com compromisso. Se você tiver compromisso com Deus, você pode ter certeza absoluta de que Deus também terá compromisso com você. E qual é o Deus que tem compromisso com a gente? É o Deus do arco-íris. Sabe? Aquele que fez o arco-íris, aquele que falou para Noé: meu pai. Estava agora vindo de viagem e a gente viu mais de uma hora. Eu fui falando com meu filho: olha, filho, aquele Deus que fez esta aliança aí que vai honrar a gente, vai abençoar a tua vida, vai abençoar o nosso ministério. Fui explicando para ele, ao mesmo tempo que a gente estava viajando, a mãe dele dormindo atrás com o outro, e ele estava na frente comigo. Nós estávamos ali batendo papo e estava ali mentoreando. Quando você mentoria o seu filho, ensina ele os princípios, ele, com certeza, ele vai ter lá na frente um caminho para seguir. João, capítulo de número 6, abra sua Bíblia aí, João, capítulo de número 6. No último domingo, na última quarta desse mês, nós vamos ter aqui a vigília do compromisso. Vai ser uma grande bênção a vigília do compromisso. João, capítulo de número 6. João, capítulo de número 6. Versículo de número 41. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E dizia: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Como, pois, desci do céu? A Bíblia diz assim: respondeu, pois, Jesus e disse: não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus, porquanto todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Então, uma das formas de nós irmos até Jesus é aprender de Deus. Ele falou que, foi bem claro: todo aquele que aprendeu do meu Pai, esse consegue vir a mim. Ou seja, o aprendizado é uma forma de irmos até Jesus. Sem aprender, a gente só fica ouvindo falar dele. Quando a gente aprende, a gente vai até ele. Isso, quando a gente vai até ele começa a nos discipular, ele começa a nos ensinar. E ao mesmo tempo que ele vai nos discipulando, e ao mesmo tempo que ele vai nos ensinando, ele vai dando para a gente ferramentas e recursos para a gente continuar com ele. E uma das ferramentas que ele tem nos dado é o compromisso. Se nós não tivermos compromisso, a gente não consegue caminhar com Jesus. A caminhada é difícil, a caminhada é de renúncia, a caminhada é uma caminhada de você desconsiderar o cenário, a caminhada é uma caminhada de você confessar o positivo. Alguns pastores são contra isso, chama de positivismo.
A confissão do positivismo. Tipo, eu estou doente, eu não aceito, eu estou passando uma luta financeira, eu não aceito, e tem pastor que é contra isso, sabia disso? Chamado de confissão do positivismo. Eu sou exatamente a favor, porque a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Meu coração não está cheio de derrota. Então a gente só confessa como está escrito, com o coração crê e com a boca se faz a confissão. Então, os pastores que são contra o positivismo precisam rever esse conceito de crer e de confessar. Então Jesus ele foi claro: todo aquele que aprende do Pai, vem a mim. Então não tem como ir a Jesus sem aprender do Pai. Ou seja, sem aprender do Pai, nós caminhamos de longe. Nós somos igual os religiosos caminham. Mas Ele me chamou para um compromisso. Amém, gente? E aí, olha o que diz aqui no versículo de número 46. Ninguém pode vir a mim, não que alguém visse ao Pai, e não, a não ser aquele que é de Deus. Esse tem visto ao Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão que desceu do céu. Os vossos pais comeram do maná do deserto e morreram. Esse é o pão que desce do céu. Esse é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu lhe der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Vou ler de novo isso. O pão que eu lhe der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Quando ele falou assim, o pão que eu lhe der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo, ele estava dizendo, o meu compromisso com vocês é tão grande, que eu vou dar a minha vida por vocês. Foi por isso que ele falou, aquele que comer do meu corpo, esse tem parte comigo, eu tenho parte com ele. Quando ele fala assim, o meu corpo, eu vou dar a minha vida, ele estava dizendo o seguinte, eu vou dar a minha vida para que vocês tenham um compromisso. Eu já falei aqui para vocês, vocês já escutaram isso. Nada melhor do que eu entregar a minha vida por aquele que primeiro fez isso por mim. Então ele está dizendo aqui, o pão que eu lhe der é a minha própria carne. Parece que quando a gente está lendo isso aqui, a gente não consegue às vezes compreender a profundidade que era Jesus chamando o povo para o compromisso. Jesus estava falando aqui com o pessoal que tinha vindo até ele por causa dos milagres. As pessoas que tinham vindo até ele por causa das maravilhas que eles tinham feito, aberto os olhos dos cegos, dado vista aos cegos, curado os enfermos, libertado os oprimidos, multiplicado os pães. O povo estava maravilhado e falava, peraí, esse daí é diferente. E começou a vir até ele por causa dos milagres. Só que Jesus, o milagre, pessoal, ele não é o caminho principal. O principal é o céu, mas o milagre faz parte. Mas entre a pessoa e o céu tem um caminho. Nesse caminho tem muitas coisas que faz parte. Uma das coisas é os milagres. Porém, algumas pessoas não conseguem entender que o milagre faz parte do caminho, mas não é o caminho. Nós cremos em milagres e Deus faz milagres. E essa semana até a irmã enviou para mim a foto do filho com um caroço assim no pescoço, pedindo uma orientação profissional de saúde. E eu não consegui identificar. Falou uma torcicolo, mas parecia cachumba, sabe? Alguém já viu cachumba? Já teve? Eu já tive também. Um caroço bem grande assim.
E ela falou, é um nódulo, ele está nessa posição, está aumentando. Parecia cachumba. Aí eu falei, mano, não consegui identificar. Parece cachumba. Aí vamos fazer o seguinte, você leva no médico aí, que eu estava longe, leva no médico para ver. Mas antes de qualquer coisa, vamos fazer o seguinte. Eu mandei um áudio para ela e disse, pega um copo com água aí, vamos consagrar e vamos orar. E oramos. Aí ela orou junto com ele, ouviu a oração, consagrou, bebeu, não levou o menino no médico, não foi uma opção dela. No outro dia o menino amanheceu completamente doente. Então milagres acontecem. Deus é bom. Porém isso, pessoal, é superficial. Por que é superficial? Porque faz parte do caminho. Nós aprendemos aqui outro dia que o mais importante do que os sinais é o arrependimento. Se não tiver arrependimento, pode ter sinais, pode ter maravilhas, pode ter o que for. Então Jesus aqui estava chamando o povo para aquilo que nós estamos nesse mês fazendo, o mês do compromisso. Eu quero que a igreja passe a ter compromisso com Deus. Ah, está chovendo, mas eu tenho compromisso com Deus. Olha, eu estou apertado e se eu não tirar o dízimo desse mês, dá para me pagar aquilo. Não, eu vou continuar apertado, mas eu vou ter a bênção de Deus na minha vida, porque eu não vou deixar de tirar, porque eu tenho compromisso. Né? Ah, pastor, aquela pessoa me magoou tanto que eu estou com uma raiva dela, mas eu vou perdoar porque eu tenho compromisso com Deus. Então o compromisso com Deus ajuda você a tomar decisões. Foi o que aconteceu com José. Ele recusou a mulher de Potifar. Foi o que aconteceu com Daniel. Olha, traga água. Foi o que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego. Nós não vamos prostrar. Por quê? Compromisso com Deus. Amém, gente? Amém. O rei de Sodoma, quando Abraão, o Ló, o sobrinho de Abraão, ele foi sequestrado. E os inimigos levou todos os bens dele. Abraão ficou sabendo e Abraão resolveu buscar Ló, com 318 homens nascidos em casa. E aí eles vão lá e vencem. E pela lei da guerra, eles tinham que tomar o despojo. Pela lei da guerra, ele podia pegar, Abraão venceu, podia pegar todos os bens que ele tinha, ele trouxe de volta, que pertencia a ele, mas também podia pegar os bens de todo aquele povo. A Bíblia Sagrada diz que o rei de Sodoma chegou para Abraão e ele disse assim para Abraão: deixa comigo as almas e leva os tesouros. Ele disse: não quero nem um cadarço de uma sandália ou de um sapato, para que você não diga que enriqueceu Abraão. Olha para você ver, Abraão acreditava tanto que a riqueza dele vinha de Deus, que ele recusou tomar o despojo dos inimigos. Mas o que fez Abraão tomar essa atitude? Compromisso com Deus. E Abraão tinha um compromisso com Deus, que ele depois, ele deu o dízimo a Melquisedeque. Mas não tinha lei, não tinha nada que falava, tem que dar o dízimo. Olha para você o princípio. Ele deu porque tinha compromisso com Deus. O compromisso com Deus leva você a tomar decisões. Quem não tem compromisso com Deus é tomar decisões erradas. Então Jesus estava dizendo: o meu corpo, eu sou o pão da vida, e vou dar a minha vida por vocês. Olha só o que Jesus foi capaz de fazer. Versículo de número 52. Disputavam, pois, entre si os judeus, como pode esse dar a sua carne a comer? E Jesus, pois, disse: na verdade, verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes do seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Falou: pessoal, se vocês me seguirem, por causa dos milagres que vocês viram, por causa da multiplicação dos pães, porque vocês viram e vocês me admiram, porque eu abri os olhos do cego,
Se vocês me seguirem porque vocês me admiram, porque eu fiz o coxo andar, vocês estão errados. Ele quis dizer o seguinte: vocês estão completamente enganados. Isso, me admirar, não leva à salvação. Tem muitas pessoas que admiram Jesus, e há de se admirar mesmo. Ele ressuscitou os mortos, ele levanta os mortos. Só que admirar Jesus não é suficiente se você não tiver compromisso. Quando ele fala: vocês estão me seguindo, vocês estão felizes, vocês viram um monte de coisa, mas eu estou chamando vocês para comer o meu corpo e beber do meu sangue. Eu quero que vocês tenham compromisso comigo. Só me admirar não é suficiente. Então é isso que nós precisamos entender. Eu vou para o culto porque eu tenho compromisso com Deus. Eu não sou só um admirador de Jesus, eu tenho um compromisso com Ele. Amém, gente? Amém. Então o compromisso ajuda você a tomar decisões. Olha o versículo 54. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu vou ressuscitar no último dia. Então não é para os admiradores, é para aqueles que tinham compromisso. Olha para você ver, era dos que tinham compromisso. Vou ressuscitar aquele que come do meu corpo e que bebe do meu sangue. Ou seja, aqueles que têm compromisso comigo. Por quê? Ele falou: come da minha carne. Comer da minha carne é exatamente estar conectado com Ele. Versículo 55 diz assim: porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida, e o que come a minha carne e bebe do meu sangue, este permanece em mim. Por que eu vou no culto da Santa Ceia? Porque eu preciso permanecer em Deus. E se alguma coisa nesse decorrer me fez sair da presença de Deus, quando eu chego na Santa Ceia, eu mostro para aquele pecado que eu cometi que o pacto que Jesus tem comigo é maior do que o pecado. E aí eu me volto para Deus e digo: eu quebrei a aliança, mas eu estou refazendo a aliança, porque eu tenho um compromisso com Deus. Então olha para você ver aqui a importância da Santa Ceia. Ele falou: aquele que come do meu corpo e bebe do meu sangue, esse eu vou ressuscitar no último dia. Então o fato de participarmos da Santa Ceia não é só um evento terreno, é um evento também eterno. Se a gente vê, a Bíblia ela tem esse objetivo: eternidade. Quem está entendendo aqui? Então olha para você ver a importância da vida com compromisso. Amém, gente? Amém. Olha o versículo de número 57. É isso, né? 57. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim também quem de mim se alimenta também vive por mim. Olha que interessante. Se nós se alimentarmos de Deus, Ele está dizendo: se você se alimentar de mim, você tem autorização para viver de mim. Ou seja, se você se alimentar de mim, eu faço você ter vida. Por isso que nós estamos aqui hoje, se alimentando de Deus. E Ele fala assim: se você se alimenta de mim, você tem autorização para viver de mim. E se a gente vive de Deus, vai dar certo. Amém, pessoal? Os nossos filhos serão bem-aventurados, como está escrito. A nossa descendência será poderosa, porque vivemos de Deus. Quem vive de Deus, diga glória a Deus. Eu gosto disso aqui. Versículo 58. Este é o pão que desceu do céu, e não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele diz dessas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Ele estava dando ensinamento. Versículo 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram:
duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Olha para mim, muitos dos discípulos, diga discípulo, é seguidor. Então ele tinha uma gama de pessoas que estavam seguindo ele, admirando ele. Mas quando ele falou, só me admirar não é suficiente, vocês precisam ter compromisso, muitos não aceitaram ter compromisso. Falaram assim, deixa eu ir embora. Irmão, muitas pessoas estão fora. Muitas pessoas não vêm para o culto, porque não tem compromisso. Muitas pessoas no carnaval saíram das igrejas, não vieram para o culto e foram para o carnaval, porque não tem compromisso. O senhor é contra o carnaval? Claro, é a festa do pecado. Se eu for a favor do carnaval, mas gera dinheiro, mas gera mesmo, irmão. As drogas geram bilhões também, o álcool gera bilhões, o assalto gera bilhões para os bandidos. Eu não sou a favor. Então, mas dá lucro, traz turismo. Mas se você for em Las Vegas, que é uma cidade, particularmente eu acho bonito, muitas luzes, mas é considerada a cidade do pecado. As pessoas vão lá para se prostituir, para poder entrar na jogatina. Gera emprego, gera riqueza, mas não significa dizer que eu tenho que concordar só porque tem dinheiro. Então nós precisamos entender que Deus, Ele quer pessoas que tenham compromisso com Ele. Você está entendendo por que Deus está dando essa série? Ele nos ensinou sobre o domínio, e agora está nos ensinando sobre o compromisso. Pastor, mas já tem compromisso com Deus. É para ter mesmo, porque alguns só são admiradores. São admiradores. Gostam dos cultos, admiram o culto, admiram a maneira dos pastores pregarem, dos músicos tocarem, admiram o ensinamento da palavra. Isso não é suficiente se você não tiver compromisso. E quando ele chamou o povo por compromisso, ele falou: eu quero que vocês tenham uma vida eterna, eu quero que vocês se alimentem de mim, eu quero que vocês vivam por mim, eu quero que vocês dependam de mim. Muitos falaram: o discurso é duro, e deixaram Jesus. O pessoal não quer ter compromisso, e por não querer ter compromisso, deixam de vir para o culto, deixam de perdoar, deixam de dizimar, deixam de ofertar, deixam de congregar e deixam um monte de coisa, porque não querem ter compromisso. E quando eu não tenho compromisso, eu saio do propósito. Eu não consigo cumprir o propósito. Veja o que diz aqui para a gente terminar o versículo 61. Sabendo, pois, Jesus entre si mesmo, que os seus discípulos murmuravam disso, ele disse: vocês estão escandalizados? Versículo 61, ele disse: sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disso, disse aos seus discípulos: isso vos escandaliza? Vocês estão escandalizados, né? Porque eu falei que a minha carne verdadeiramente é comida. Ele quis dizer: se vocês estão escandalizados com isso, significa dizer que vocês não são meus discípulos. Meus discípulos estão prontos para levar até um choque, mas eles dizem assim: é forte, mas eu creio, veio de Deus. Ele falou: vocês estão escandalizados porque eu estou chamando vocês por compromisso? Está achando que é duro? Não quero. Lembra que ele falou, capítulo 14 de Lucas? Aquele que quiser vir após mim, tome a sua própria cruz. Ele falou: quer ser meu discípulo? Você precisa entender que tem que carregar a cruz. Carregar a cruz é ter compromisso. As pessoas não querem carregar a cruz, não querem pagar o preço.
não querem pagar o preço. Aí o versículo de baixo diz assim, versículo 62: o que seria, pois, se vistes o Filho subir para onde primeiro ele estava? Então, onde que estava Jesus antes dele vir para o ventre de Maria? Onde que estava Jesus antes dele vir para o ventre de Maria? No céu. Lembra que a Bíblia diz? Ele, sendo Deus, esvaziou-se de si mesmo, deixando a sua glória. Pastor, que mistério, né? Ele já estava lá e do céu ele veio para o ventre. Como? Ele pode todas as coisas, porque é assim que eu creio mesmo. Ele pode fazer isso. Quem crê assim também? Amém. É com esse Deus que pode, que faz tudo isso, que nós temos um compromisso. Eu gosto desta palavra. Eu gosto desta palavra. Ele falou: se vocês estão escandalizados com isso, se vocês me vissem subir para onde primeiro eu estava, eu já estava lá. Olha como que Deus é bom, irmão. Ele já ia subir para um lugar que ele já estava lá. É aquilo que nós já estudamos aqui. Ele age sempre com antecedência. Quando ele vai, ele já estava. Diga glória a Deus. Quando ele vai, ele já estava. Porque ele age com antecedência. O tempo dele é diferente do nosso tempo. É com esse que nós temos compromisso. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Por que Jesus, ele disse, ele quer que sejamos fiéis? Porque a Bíblia diz que se nós formos infiéis, ele permanece fiel. Quando ele fala, eu velo pelas minhas palavras, está dizendo, eu tenho um compromisso. E se você tiver compromisso com a palavra que eu velo, eu terei compromisso com você. Fiquem tranquilos, irmão, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Deus que temos compromisso com Ele, é isso daí que vai subir para onde primeiro Ele estava. Eu gosto disso. Ele já existia e depois veio para o ventre de Maria como se não existisse, mas já existia. Eu gosto disso. Isso dá uma mexida com o nosso intelectual, faz a gente pensar. E a gente não, quando pensa, a gente não sabe nem como que imaginar. Mas então a gente não sabe, a gente então crê. Ele queria compromisso. Versículo 63. O Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. Mas as palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Olha para mim. O povo estava desistindo, estava recuando, mas eles estavam recuando porque não queria ter compromisso. Porque ele falou, a palavra que eu dei a vocês, ela tinha vida, Espírito e vida. Olha que Jesus falou, vocês estão recuando, vocês não querem mais ouvir a minha palavra, mas ele disse, tudo que eu disse, as palavras que eu vos disse, elas foram duras, mas chamando vocês para um compromisso. A palavra que eu dei, ela tem Espírito e vida. É nessa palavra que eu creio. Amém. A palavra que tem Espírito e que tem vida. Por isso que Jesus chama a gente para o compromisso. Para o compromisso. Para a gente tomar decisões certas. Quem tem compromisso toma decisões certas. Já vou terminar. Versículo 64. Mas há alguns de vós que não creem. Mesmo a palavra sendo Espírito e vida, alguns não acreditavam. Você está entendendo? A palavra era vida, era espírito de vida, espírito e vida, e mesmo assim as pessoas não criam. E quem estava falando não era nem um pastor famoso, era o próprio Deus, em forma de gente, o próprio Jesus. Glória a Deus. O versículo de baixo, 63, diz assim, o 64. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sei que porque bem sabia Jesus desde o princípio, irmão, não adianta a gente querer enganar Deus, ou somos admiradores dele,
ou nós somos parte dele. Eu quero ser parte, não só um admirador. Eu quero participar do corpo e do sangue, porque eu quero a vida eterna. Olha que interessante isso. Os admiradores agora acharam o discurso, mas quem fazia parte dele não estava nem aí chocado, porque era parte dele. Quem é parte de Jesus aqui, diga glória a Deus. Glória a Deus. O versículo de baixo assim diz assim: ele sabia desde o princípio quem eram os que não criam e quem eram os que haviam de entregar. Desde o princípio ele já sabia quem eram os que não criam e quem eram os que havia de entregar. Jesus desde o princípio sabia, irmão, quem eram os que criam e quem não criam, e quem eram aqueles que iam desistir. Desde o princípio Deus já sabe. E porque Ele sabe, Ele deu a oportunidade. Façam isso. Então você vê que mesmo Ele sabendo que os caras iam se perder, Ele deu uma chance para eles se salvarem, dando a eles a palavra que tinha espírito e vida. Desde o princípio ele já sabia que os caras não iam virar nada, mas não significava que eles não iam virar nada. Por isso Jesus deu uma palavra, mas eles desprezaram. Por que desprezaram? Porque não queriam ter compromisso. Você sabe que a maioria das pessoas estão fora da igreja? Inclusive os 90% das pessoas que foram curadas da igreja de doenças graves estão fora da igreja. Viveram um milagre igual eles. Comeram do pão da multiplicação. Sabe por que eles estão fora? Porque são só admiradores, só creem, e não é suficiente. Tem que ser parte. Glória a Deus. Eu quero ser parte de Jesus. E a minha missão é ensinar você que ser só um admirador não é suficiente. Você tinha que louvar a Deus por esta palavra. Deus está nos ensinando, filho, eu não quero que você só me admire. Eu quero que você esteja conectado. É a minha missão, pastor. É a minha missão. Eu não sou pastor frustrado. De maneira nenhuma. Quem pensa que eu sou um pastor frustrado, estão enganados. Eu já entendi a minha missão. Esta semana, uma pessoa falou: pastor, eu escutei a mensagem do domínio. Lembra aquela mensagem do domínio? Nós estudamos aqui. Pastor, eu escutei a mensagem do domínio e fui muito edificada. E deixa eu te contar uma coisa, ela falou. Eu estou te contando que amanhã, que seria o dia do carnaval agora, amanhã vai ter um evento na minha igreja e eu vou batizar. Mas eu quero te adiantar, porque eu vou tomar essa decisão, porque eu frequentava a igreja, estive muito longe, mas eu fui nos cultos seus, acho que uma semana, e Deus se usou muito. E isso me fez regressar ao reino. Agora já deixei o vício de lado, vou me batizar, e só estou te falando porque Deus te usou. Louva a Deus pela tua vida. E eu falei até com meu pai: olha aqui, pai, isso aqui é o salário do pastor. Eu disse a ele: eu não ganho dinheiro, mas eu ganho almas. E ganhar almas, pessoal, não significa dizer que é só para a nossa igreja. É o reino, gente. É incrível isso. Eu gosto disso. Então, para a gente fechar, versículo de 65. E diziam isso, e dizia: por isso que eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não for concedido. Ou seja, ele falou assim: por isso que eu dizia, por isso que eu dizia, por isso que lá atrás eu dizia, por isso que eu dizia. Ele falava assim, sabe aquela palavra, irmão, que Jesus insiste? Por isso que eu falo,
por isso que eu trago de novo, por isso esta palavra, por isso a palavra do compromisso, por isso a palavra do domingo, por isso que eu dizia. Sabe aquele puxão de orelha que de vez em quando Jesus vem, tá? Aí já chega no culto, parece que o pastor está falando a mesma coisa. É isso aqui, ó, por isso que eu dizia. É zelo. É zelo. Deus, ele tem tanto zelo que ele é capaz de falar, por isso que eu dizia. Por isso que eu trouxe a mesma palavra. Irmão, a sua vida não vai ser mais a mesma depois desse culto. Amém, gente? Amém. Por quê? Porque você está entendendo aqui que ser admirador não é suficiente. Quem hoje é admirador de Jesus vai ser os futuros desviados. Quem hoje tem compromisso com Jesus será o futuro dele é ir para o céu. Glória a Deus. Quem tem compromisso vai para o céu. Quem é admirador, olha aqui, um monte de admiradores gostavam de Jesus, eles não eram contra Jesus, mas eles estavam no plano terreno, e o plano de Jesus é espiritual. Por isso que é difícil, gente. Se for para fazer rolo, não vou fazer. O pastor falou para mim essa semana, entrega o pó de ouro na tua igreja, para você ver se não enche. Eu falei, não, eu não entrego o pó não, aqui eu entrego o ouro. Glória a Deus. Amém. Irmão, olha o que ele falou para mim. A minha mãe falou, quem que é esse pastor aí? Eu falei, é um amigo meu. Ele está dando esse conselho para mim aqui, para mim encher a igreja e entregar pó de ouro. Irmão, se eu soubesse que não tinha pó de ouro, você acha que eu ia entregar? Eu estou precisando de ouro. Não é verdade? Então, gente, vamos voltar para o assunto aqui. E olha só, pessoal, a Bíblia diz que a sabedoria vale mais do que o ouro de Ofir. Amém. Amém. Mas as pessoas querem que entregue o pó de ouro. Vejam só o que diz aqui a Bíblia. Versículo de número 66. Lê comigo. Desde então os seus discípulos tornaram atrás e já não andavam com ele. Olha aqui a falta de compromisso. Quando a palavra era dura, eles falavam, não, esse negócio de compromisso. Eu gosto pra caramba, eu sou admirador, mas fazer parte dele de jeito nenhum. Deixa para os irmãos, deixa para as irmãs. Eu vou continuar sendo um admirador de Jesus. Coitados. Se você só for um admirador de Jesus, você que está me ouvindo em casa, se você só for um admirador de Jesus, você está em maus lençóis. Você precisa ter compromisso com Ele. É isso que nós estamos aprendendo aqui hoje na casa de Deus. Para a gente terminar, versículo 67. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Jesus olhou para aqueles que faziam parte dele, falou para eles: se vocês quiserem, vocês também podem ir. Ele estava dizendo: eu não preciso de vocês. Se vocês quiserem, podem ir. Ele quis dizer: vocês é que precisam de mim. Se vocês quiserem, podem ir. O versículo ainda 63, 8 diz assim: respondeu, pois, Simão Pedro e disse: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. Glória a Deus. Ele falou: Senhor Jesus, para quem iremos nós? Aqueles que tornaram para trás, para quem eles foram? Se você se torna atrás, se você regride, para quem você vai? Nós temos aprendido que no reino não existe regresso. Se você faz parte do reino, você não vai regredir, você vai fazer como Pedro. Nós temos compromisso e nós não vamos te deixar, não tem para onde irmos, vamos continuar conectados. Para quem iremos nós? Se só o Senhor tem a palavra da vida eterna. O Pedro quis dizer: se as pessoas quiserem voltar, é problema delas.
Eu tenho um compromisso com o Senhor, porque o Senhor tem a palavra da vida eterna. Compromisso. E quando você tem compromisso, você se alimenta dele. E quem se alimenta dele vive por ele. Irmão, essa semana eu postei para todos o devocional. A Bíblia Sagrada diz que a luz do justo, ela é como a luz da aurora. Quem viu isso? Ela é como a luz da aurora. Eu postei essa semana, foi terça-feira. A Bíblia diz que a luz da aurora, ela vai brilhando cada vez mais, até se tornar dia perfeito. A vida espiritual, ela não regride, por mais que tenha luta, não tem regressão. É reinos, o reino não tem regressão. Para quem iremos nós, amigos? Pastor, já conheço essa palavra, eu também. Mas Jesus, quando ele fala com quem tem compromisso, ele manda. Quem tem compromisso pode ser até mandado embora. Ele fala: não vou, eu tenho compromisso. Diga glória a Deus. Quem recebe esta palavra? Vamos falar com Deus nesse momento. Curva a tua cabeça. Vamos falar um pouquinho com Deus. Senhor,